a ver na aula passada aspectos, então, qualitativos de materiais compostos e os constituintes, os tipos, tentar que vocês tenham uma ideia mais abrangente, relações entre vantagens e desvantagens, propriedades estruturais ou não estruturais que caracterizam um componente ou outro, né? Nós tínhamos avançado, nós vimos alguns aspectos, então, sobre fibras, as fibras estruturais mais usadas, os vários tipos de fibra de vidro, os vários tipos de fibra de carbono, alguns de Kevlar e outros menos usados, como boro, fibras de aço, etc., asbesto, né? E começamos a ver, entre todos os tipos de matriz usadas nos compostos, que vocês lembram que então a gente comentou que matérias compostas é uma coisa que se tornou imensa a partir dos anos 60, né? Então existem dezenas de tipos de variações, o que significa que você tem compostos baseados em matriz cerâmica, matriz metálica, matriz polimérica, principalmente. Então a gente se concentra nesse curso em matrizes poliméricas. Então, nós vimos alguns aspectos, as grandes classes de polímeros, termofixo e termoestável, a diferença que tem entre o processo de construção das cadeias longas, o que termina definindo quase todas as propriedades mecânicas que ele vai ter, inclusive também pontos de amolecimento, de transição vitro-amorfo, coisas desse tipo. E também essa diferença se traduz no próprio processo de fabricação, de produção das peças. Só para lembrar, o termo plástico, você consegue aquecer, consegue fundir, moldar e solidificar novamente. Então, isso indica certo tipo de método de fabricação, basicamente através de injeção do plástico em moldes. E os termofixos, ele não tem essa capacidade de ser amolecido depois que ele é curado. Por outro lado, ele tem uma forma inicial pastosa que facilita a fabricação e a cura é acelerada por um agente externo, um agente de cura, e essa cura também é acelerada por um certo nível de temperatura. Então, existe um ciclo de cura. Existem diversos ciclos famosos de cura que você pode obter. Você pode ter cura programado para 20 horas, 10 horas, 2 horas, 1 hora ou 10 minutos, dependendo, então, das condições, principalmente de acelerador de cura, que é adicionado, e o ciclo térmico. Bom, nós estamos vendo, por exemplo, vamos começar a ver aqui uma lista de vantagens e desvantagens dos polímeros, principalmente em relação aos metais e outros materiais, também estruturais, como cerâmica, né? Então, do lado das vantagens, você tem facilidade de fabricação. Esse item ele é colocado aqui no sentido de que o custo do equipamento que você precisa para fazer uma operação numa barra de plástico, que você queira cortar ou furar ou usinar. Quer dizer, o peso do equipamento. Então, isso se traduz no custo do equipamento, no espaço físico que ele ocupa, né? Então, é óbvio que as forças, as temperaturas necessárias para você fazer algum tipo de corte no plástico são muito menores do que em metais, o que termina se traduzindo em uma certa diferença de custo de investimento do equipamento. Outros aspectos é relação à densidade intrínseca do material, o que pode se traduzir ou não em menor peso do componente. É claro que o peso do componente não depende só do peso do material, como muita gente acredita, até mesmo alguns engenheiros. Muito engenheiro diz, não, essa peça está pesando 10 quilos, mas eu vou trocar por outro material,
que é menor densidade, ele vai ficar mais leve, essa peça. Não, não. Ela ficaria mais leve se ela pudesse ser feita com as mesmas dimensões. Mas você lembra que se você troca de material, você não troca só a densidade. Você vai trocar todas as outras, a rigidez, as tensões limites de vários tipos de falha, né? Então, para você ter uma peça mais leve, você precisa de ter alguma coisa que nem o que nós oferecemos nesse curso aqui. Capacidade de cálculo, capacidade de projeto, etc. De qualquer forma, quanto ao material, ele tem faixas de densidade menores do que os metais, por exemplo. Então, basta a gente comparar aqui nessa tabela alguns polímeros termofixos e alguns, os mais usados, os termoplásticos mais usados. Então, você vê densidades aqui, estão na faixa de 1.100, 1.200, alguns ali até 1.400, etc. Mas um PVC, por exemplo, vai ter uma densidade em torno de 1.200 e etc. Então, se você lembrar, para aquelas tabelas que nós vimos na aula passada, você vai ver o quê? Um ponto de referência. Densidade do aço, tem que lembrar sempre, 7.800. Então, isso aqui é basicamente 1/5 da densidade do aço. Densidade do cimento, do concreto, das rochas em geral, em torno de 2.400, etc. Tá? E lembrando da água, que é 1.000. Então, isso aqui, você observa uma coisa fantástica, que é isso aqui. Um material sólido, com uma densidade que praticamente, digamos, pouquinha coisa acima da densidade da água. Então, são coisas realmente bastante atrativas nos polímeros em geral. Continuando, a vantagens é que, tipicamente, os polímeros eles têm boa resistência a ataques químicos. É claro que isso vai depender especificamente de qual é o atacante, ali, qual é o componente químico, o ácido, o que for, né? E também de qual é o polímero, mas, via de regra, eles são muito mais inertes, então é por isso que eles são usados ou como reservatório ou como revestimento de reservatório para diversos tipos de componentes químicos, né? É como se fosse quase um vidro. Outros aspectos importantes é que, normalmente, os polímeros eles têm um coeficiente de condutividade térmica menor do que os metais, então eles são mais isolantes térmicos. E, da mesma forma, eles praticamente não são condutores nas formas usuais, a menos que seja colocado algum aditivo. Então, eles também são usados como isolantes, basta ver a capa de fios elétricos usados, etc. Eles são bastante úteis por essa propriedade, além de ser flexíveis. Outra característica que muitos componentes é interessante é essa coisa que se chama autolubrificação. Então, devido à configuração das cadeias atômicas dos polímeros, via de regra, aparentemente, ele favorece a um contato menos abrasivo entre duas peças. Então, existem muitos mancais de mecanismos, etc., que simplesmente não utilizam lubrificantes externos, um óleo, uma graxa, etc. Simplesmente a peça polimérica desliza, gira ou corre ao longo de uma guia sem nenhum lubrificante externo. Isso é uma característica do próprio material, que é explorada nesse tipo de coisa. Um outro aspecto que não é estrutural, mas essa, digamos, aparência decorativa de uma peça feita. Então, se você faz uma peça de concreto, você observa que geralmente é uma peça horrível, né? Muitos prédios no Brasil, mal terminados, fica aquele concreto aparente lá, que é uma coisa péssima. Então, é um material que vai exigir uma outra fase de acabamento, o que significa mais tempo, mais custo, mais mão de obra. Os polímeros, boa parte das vezes, se fabrica ele já tem uma superfície, uma aparência reflexiva ou transparente adequada. Basta você lembrar uma caneta Bic, aquela Bic tradicional, não tem pintura nenhuma nela, né? Ela é feita e pronta, ela é injetada daquele jeito e está pronta. E aí, esse outro aspecto que é correlato, que é a transparência. Parece pouca coisa para nós, né? Mas se você olhar na história, poucas coisas são transparentes, principalmente no mundo natural, em termos de sólido, né? Você tem líquidos, água transparente,
mas sólidos você tinha o vidro, que não é tão natural assim, mas é antigo, e algumas resinas vegetais semi-transparentes, que nem âmbar, coisas assim. Então, vários polímeros foram os primeiros materiais novos com característica de transparência. Você vê que já nos anos 60, o projeto Gemini, o projeto Apollo, aquelas cápsulas, ela já tinha a cobertura de um polímero transparente, a marca é Plexiglas, né? É um tipo de... Bom, em suma, aquela carcaça já era transparente mesmo nos anos 60. Tá? Bom, outras coisas. Amortecimento mecânico. Então, dependendo do tipo da construção, você pode ter uma grande capacidade de absorção de energia mecânica de polímeros. Tá? Então, é por isso que eles são usados, muitas vezes, em forma de espumas, de cascas e placas, em para-choques de automóveis, e revestimento interno, etc., porque eles são capazes de sofrer uma deformação grande antes de fraturar, e nessa deformação eles absorvem uma boa quantidade de energia. As desvantagens, boa parte delas são associadas às próprias vantagens. Então, por exemplo, por que ele vai ser mais fácil de fabricar? Porque ele é mais fácil de cortar e de furar, etc. Isso também é uma desvantagem, quer dizer, é um material que tem baixa resistência mecânica, baixa tensão de início de escoamento ou de ruptura, etc. Né? Então, o que é uma vantagem termina também podendo ser uma desvantagem. Então, a rigidez dele é outra coisa, que é muito inferior à dos metais. Então, a gente pode ver nessa tabela aqui, por exemplo, o modo de elasticidade em ensaio de tração. Você tem poliésteres aqui na faixa de 2 gigapascal. Só para comparar, só para lembrar, o que é o módulo do alumínio? 70 gigapascal. Do aço, 207 gigapascal ou 200, dependendo do que seja. E assim por diante. E aqui nós temos digamos, basicamente 1/30avo, 1/50avo da rigidez desses metais. Tá? Então, o epóxi, e é por isso que ele é mais usado também na indústria aeronáutica, ele se consegue até maior um pouco, 3,5. Às vezes, dependendo do fabricante, quase 4 gigapascal de modularidade. Isso dá, normalmente, 1/35avos da rigidez do alumínio. Aí você tem poliamidas, os termoplásticos, 2.800, 4. Se você pegar um PVC, vai ter ali 3,5, 3 ou até menos, dependendo da composição, 2. Um polipropileno vai ter 0,7 gigapascal, né? Então, você tem polímeros assim, com 0,7, 0,9, 0,8 gigapascal de módulo de elasticidade. Nylon, etc. Né? Então, continuando aqui. Então, as resistências são da ordem de, por exemplo, para o poliéster, entre 35 e 100 megapascal. O que não é tão pouca coisa, né? Você tem o epóxi ali até 130 megapascal. Ordem de grandeza, lembra? O que você espera de um aço? 400, 500, etc. Em termos de tensão limite. Então, esses valores aqui eles se refletem, por exemplo, numa baixa dureza superficial. Então, uma peça de plástico vai ser mais facilmente riscável ou puncionável ali. Então, ela pode, basicamente, você solta um celular no chão, ele já trinca, a carcaça trinca ali naquele ponto. Muito fácil, então, de ser fraturado quando você atinge essas tensões limites que são baixas. Tá? Bom, aí vem algumas coisas que não estão diretamente associadas àquelas vantagens. Então, a primeira coisa, que é uma característica, é que os coeficientes de dilatação térmica dos polímeros geralmente são bem maiores do que dos metais. Tá? Significa que você aquece a peça, ele se dilata muito mais do que um metal. A consequência disso é que o projeto se torna mais complicado. Aliás, tudo em materiais compostos é mais complicado de calcular do que num material homogêneo. É óbvio
mas vai ficar mais óbvio ainda quando a gente começar a parte de cálculo, né? Então, se a gente der uma olhada aqui nessa tabela, então aqui, ó, coeficiente de dilatação térmica do poliéster, do epóxi, só para ter um termo de comparação, qual é o coeficiente de dilatação térmica de um aço? 11,7. Claro, vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, né? Mas, digamos, 11,7. Você tem aqui um poliéster que pode chegar a 90 ou 100, isto é, 8, 9 vezes maior de coeficiente de dilatação térmica. Então, isso pode causar problema na peça, em termos de estados de tensão residual que existe já a partir do processo de fabricação, né? E esse é também um dos outros motivos pelos quais a indústria aeronáutica e qualquer outra que tem uma grande preocupação com a eficiência e a confiabilidade da estrutura, é que o epóxi ele apresenta ainda uma grande dilatação térmica, só que bem menor, tipicamente, do que o poliéster. Bom, isso aqui é uma característica óbvia, mas que tem que ser enfatizada, porque muita gente começa a querer usar um material numa situação que ele não era o mais indicado. Então, se você tem uma situação de fogo, de alta temperatura, então você vai usar o polímero só se você não tiver outra coisa para usar, né? E muitas vezes não se tem mesmo. Então, quando vai se tratar de roupas, de estufamento de um avião, de um automóvel, não tem muito como você escapar de um material orgânico que vai ser facilmente queimado, né? Então, ele é bem diferente. A faixa de temperatura de trabalho é bem menor do que a de um aço. Então, um aço você pode ter ali temperatura de trabalho de uma caldeira de 500 graus, 600, etc. E aqui não, você vai se restringir a 60, 80, 90 graus, dependendo do tipo do polímero. Então, o que mais? Essa aqui é outra característica dos polímeros. Eles se degradam, a estrutura molecular se degrada com sob efeito dos raios ultravioletas que principalmente vêm da radiação solar, que está contido na radiação solar, certo? Então, eu acho que eu comentei uma frasezinha na aula passada, se você vai ter um polímero que vai trabalhar ao ar livre, então ele vai ser muito suscetível a, anos depois, começar a ficar, primeiro, uma aparência ruim, ele fica quebradiço, ele perde boa parte das propriedades estruturais dele. O modo da cidade, ele vai se tornar mais frágil, etc. Tá? Então, esse é um aspecto que tem que se levar em conta sempre na escolha, né? Para isso, então, existe sempre uma cobertura extra de proteção, uma pintura também polimérica, pode ser, mas que possa ser refeita, reaplicada depois de tantos anos, né? Mas tem que ser tomado cuidado com isso. Outra coisa, susceptível à fluência. Fluência é aquele fenômeno que eu espero que vocês tenham já ouvido vários comentários. Basicamente, o que acontece, só para resumir aqui. Se você pega uma barra, prende ela numa posição e aplica uma força constante aqui, pendura um peso, no momento que você solta o peso, a barra se deforma e você espera que aquilo lá fique daquele jeito para sempre, né? Hoje, amanhã, ano que vem, vai estar aquela mesma deformação ali, a mesma. Isso quase que é verdade, exceto pelo fenômeno de fluência, que aparentemente atinge todas as situações. Só que em temperatura ambiente, quando você tem peças feitas principalmente de aço, vai ser irrelevante esse fenômeno. Qual é o fenômeno? É que, de fato, você solta a carga nesse momento, a peça se deforma, mas ela continua se deformando pouco a pouco ao longo do tempo. Quer dizer, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ela vai estar cada dia mais deformada. Aquela deformação vai crescendo. Então, os fatores que são importantes nisso é a temperatura, as características do material, né? Então, por exemplo, você vai ver isso, nesse fenômeno, de forma importante, que tem que ser levado em conta no projeto em aço, por exemplo, em caldeira, se você tiver temperaturas acima de um certo percentual do ponto de fusão, não lembro agora, digamos 400 ou 500 graus, aí uma caldeira para durar 10 ou 20 anos tem que ser levado em conta o processo de fluência que vai ocorrer naquele período, porque as dimensões vão ser todas modificadas. Então, o estado de tensões vai mudando, etc. Agora, em polímeros, a situação é muito mais problemática, porque, mesmo em temperatura ambiente,
esse processo, essa fluência, né? E quando você aquece, mesmo um pouco acima da temperatura ambiente, você passa a 60 graus, você já pode amolecer certos tipos de PVC ou de qualquer outra coisa, né? Então, em vez de você ter que ter 20 anos para ter uma certa deformação acumulada, você pode acumular aquilo lá em 4 dias, por exemplo, certo? Então, você projetou, calculou, dimensionou uma peça para ter um certo estado de tensões e de segurança. Na realidade, dali a uma semana ou um ano, ela vai estar toda diferente, se você não levar em conta esse fenômeno. Basicamente, esses são os aspectos principais, características e vantagens e desvantagens dos polímeros em geral. Essas características elas vão ser dadas pelo material composto que usa esse polímero como matriz. Boa parte dessa desvantagem, algumas sim, outras não, vão ser atenuadas pela presença do reforço. Por quê? Se você usa um reforço, uma fibra de vidro de carbono, as características dela são outras. Então, por exemplo, o carbono ele não é tão suscetível à fluência. Então, ele vai segurar aquela tendência de fluência do polímero. Já o vidro ele tem uma característica de fluência, embora necessite de maior temperatura, etc., né? Então, vai haver um meio termo. É por isso que existe material composto, exatamente para usar um material para compensar uma deficiência do outro. Vamos dar uma olhada qualitativa em processos de fabricação típicos de componentes de material composto. A escolha do processo de fabricação vai depender de alguns aspectos. O custo, que é a necessidade de ser feito, então envolve custo do equipamento, custo de treinamento, custo da matéria-prima. O processo de fabricação vai ser escolhido conforme a escala previsível de produção, né? Se você vai pensar em aeronáutica comercial, você está falando de talvez 2 aviões por mês. Se for uma indústria automobilística, pode ser 2 carros por minuto, embora ele não demore 1 minuto para ser feito, né? Mas o ciclo ali vai ser 24 horas, alguma coisa assim. E serão em milhares, não em 200 por ano, né? E assim por diante. Outra coisa que é um aspecto que vai definir o processo de fabricação é a dimensão física do componente. Se é uma peça desse tamanho, então você pode ter uma máquina dentro da sua fábrica que vai fabricar aquilo de alguma maneira. Se você está falando de um navio, ou mesmo de uma piscina, né? Ou de uma carroceria inteira de caminhão, um casco de um barco, então você não vai conseguir colocar aquilo lá dentro de algum equipamento. Então o processo vai ter que ser adequado àquilo. As pessoas é que vão estar em volta dessa peça, ou desse projeto. Outra coisa que varia é o volume relativo de fibra que você acha que precisa ter no composto para que ele gere as características mecânicas que você deseja. Então, se você acha que vai funcionar bem mecanicamente com 15% de reforço, então você pode usar tal e tal método. Mas esses métodos não vão servir para você precisar colocar 70% de fibra. Tá? Existem métodos que vão, de uma maneira natural, chegar em 70%, 80% de fibra. E outros que nunca vão conseguir fazer isso. Tá? E outro aspecto que é importante é a repetibilidade que você precisa naquele componente. Você faz uma peça, você quer que a outra seja muito parecida com ela e todas elas em série. Isso é uma situação. Outra é que você vai fazer uma peça só, por exemplo, um protótipo. Mas então vamos ver alguns processos que isso vai se tornar mais claro, esses critérios. O resuminho, uma lista que eu resolvi colocar nesse livro é apenas esses aqui. Tem para cada um deles vai ter as suas variações. Então tem o processo manual, bobinamento, trefilação,
moldagem por membrana e processos usando pré-formados. Tá? Vamos ver o que significa cada um deles. Aqui já tem uma distinção, por isso é que está escrito molhado e pré-formado. Os processos molhados, a resina, ela vem líquida, pastosa, que nem vocês veem nas oficinas de aerodesign, etc. Né? Então, a coisa, por isso é que chama molhado, porque muitas vezes ele é melicoso, ele é problemático, e quem fez já viu que isso aí é meio chato, né? E aí você tem os processos que foram desenvolvidos para fugir dessa dificuldade, que são os chamados processos com pré-formados. Pré-formado, eu acho que eu comentei um pouco na aula passada, numa grande fábrica é produzido em série, em grandes quantidades, digamos, camadas, como se fosse, imagine um rolo de fita durex. Só que em vez de a fita durex você tem normalmente é só o plástico, né? E o adesivo. Agora, imagine que, além disso, você tivesse já, de uma certa orientação, geralmente longitudinal, as fibras pré-impregnadas ali, na resina, só que o processo de cura feito apenas de forma parcial. Isso é colocado à venda, a pessoa compra, e o que acontece? O processo de cura ele apenas é feito de tal maneira que se torna lento. Lento no sentido de que dê tempo para o comprador daquilo poder armazenar, e esse armazenamento geralmente vai ter que ser feito numa geladeira, numa baixa temperatura, a baixa temperatura justamente para retardar mais ainda o processo da cura. De forma que, nesse meio tempo, ele vai ter o uso, vai utilizar aquilo. Bom, então a gente vai começar pelos os processos manuais. Então, o manual é similar àquilo que vocês veem nas oficinas, né? Basicamente é o quê? Você tem os rolos de tecido ou de fibra de alguma coisa, você abre em cima de uma mesa, da mesma forma como num ateliê de alfaiate, você coloca um molde em cima, como se fosse o molde de uma camisa, coloca em cima, pega uma tesoura, que pode ser uma tesoura de qualquer uma, corta em volta aquele tecido, aí você corta várias delas, cada uma com a sua forma, depois você leva para uma outra superfície, aí vem com uma espátula, um pincel, alguma coisa, espalha aquela resina já com os aditivos todos, espalha por ali, tira os excessos de alguma forma e vai para a fase de cura, que pode ser em temperatura ambiente, pode ser de vários tipos, ou dentro de um forno, né? Então, o resumo, esse seria o processo manual. Como dá para imaginar, tudo que é manual, assim, ele é uma coisa artesanal. Então, ele tem grande variação no resultado final. Cada peça vai sair de um jeito. O volume relativo de fibra, basicamente o volume de matriz que é jogado ali, é mais difícil de ser controlado. Então, você vai ter mais resina de um lado do que do outro, e etc. Tá? E torna bastante difícil você conseguir um alto volume de fibra, principalmente se você estiver usando aqueles tecidos cruzados, 0,90. E mais, repetibilidade, então, é difícil, uniformidade das propriedades dentro de uma mesma peça é baixa, mas tem vantagens. O seu custo de equipamento é quase nada, né? E uma grande vantagem que existe é provavelmente o único método que existe de fazer peças grandes, como eu disse, um barco de 20 metros, sei lá quanto, um casco, não tem como você fazer que não seja parte por parte. Então, você pega um pedaço de manta, cola em cima da superfície lá do molde de madeira, impregna, etc., vai colocando, cria uma camada em volta de tudo, depois volta a colocar uma segunda camada em volta de tudo, etc. Você vai construindo uma peça do tamanho que for. Pode ser um muro de 1 quilômetro de distância, você vai construindo. Tá? Então, esse método ele permite esse tipo de coisa. Bom, aí tem uma desvantagem, justamente por ser manual, ele não vai permitir grande escala de produção. Então, ele vai ser bom para esse tipo de situação que você vai fazer um barco por 6 meses, não sei quanto, uma peça aqui, outra ali, ou às vezes só um protótipo. E outra coisa, o tempo de cura geralmente vai ter que ser alto, porque se você vai demorar 2 horas colocando uma
manta aqui, depois outra manta ali, outra manta ali, você tem que ajustar o tempo de cura para que dê tempo você trabalhar, senão a resina vai estar curada ainda dentro do reservatório, antes de você colocar a manta impregnada ali naquela superfície. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Falando em fabricação de peças grandes, como é que fica os processos de união de materiais compósitos? Existe algum processo de união deles? Tem. Vai não necessitar, né? Que nem você vai querer fazer um barco com uma peça, digamos, ele vai terminar ficando como se fosse uma peça só. Imagina se você colocar 6 mantas, 6 camadas, cada camada, digamos, com 1 metro de largura. Aí vai ter né, entre esse quadrado e esse, vai ter uma borda ali. Só que vai ter a segunda camada, você não vai botar emenda ali, né? Você vai botar aqui. Sim. Então, quando você colocar várias camadas, vai ficar razoavelmente irrelevante essas uniões aí. Isso nesse processo de fabricação. Se você tiver só 2 camadas, aí isso é um problema. Existe sim, nós vamos ver, isso vai ser mais importante em estruturas feitas com painel sanduíche. Existem uns 3 ou 4 capítulos para frente, por isso que o livro chama também Matérias Compostas, Estrutura Sanduíche, que tem vários capítulos sobre sanduíche. Então, o sanduíche, você vai ter painéis pré-fabricados que nem uma porta da sua casa, e vai ter que ter outro painel e vai ter que ter união entre eles. Aí sim, você tem dispositivos, geralmente são dispositivos metálicos, que você vai usar ali para encaixar e passar um parafuso, alguma coisa, de aço mesmo. É claro, existe o método brasileiro também, né? Você vai fazer um guarda-roupa de material aglomerado, né? Aí você tem uma peça e outra aqui, você pega e passa um prego aqui, ó. Sim. Aí você só consegue montar aquele troço uma vez, não pode nem olhar para ele, porque ele vai se acabar. Então, o correto, que você vai ver também em móveis bem feitos, é assim, você tem uma bucha, você faz um furo através do composto, porque localmente o composto ele não é muito bom. O composto ele vai funcionar muito bem para flexão e para carregamentos coplanares de membrana. Mas você chegar lá e querer cutucar no lugar, não vai ficar bem. Ele não vai resistir bem. É por isso que quando você entra nos aviões, você ficar acima da asa, não sei se vocês já viram, tem uma frase escrita, não pise. A asa é feita para suportar trocentos mil quilos de força de sustentação e tudo. Ela, globalmente. Mas, localmente, você não pode botar ali uma pessoinha de 80 quilos, porque é capaz que você danifica naquele lugar, né? Então, quando você vai unir peças assim, por exemplo, que nem um aglomerado, eu estava dando exemplo, que é um tipo de material composto. Ali você tem uma camada, tem outra, tem um material bem barato no meio, pré-impregnado com uma resina, etc. Vira um conjunto. Então, você faz um furo aqui e enfia uma bucha, geralmente de plástico, que nem se faz em parede de cimento. E, através daquela bucha, essa bucha ela é colada na superfície do furo, então ela transmite a carga direitinho. Você passa o parafuso de união, que seja. O parafuso, digamos que tenha 3 milímetros de diâmetro, mas a força dele não vai ser transmitida em 3 milímetros do composto, vai ser distribuída na superfície inteira do furo, numa região bem maior. Então, distribui aquela tensão. Então, você tem razão, tem que ter algum truque, tem que se tomar cuidado com as uniões, senão não adianta nada. Você tem um composto, ele vai sempre falhar pelas beiradas, pela união, né? Obrigado, professor. Nada. Então, aqui tem um esquema básico do processo de moldagem. Esse processo molhado vai ter que colocar essas mantas em cima do formato da peça que você deseja construir. Então, você tem uma sequência. Você constrói um modelo que vai ter a superfície externa do modelo com o mesmo formato da peça que você deseja. Aí, do modelo, você vai construir um molde, que é essa parte cor-de-rosa aqui. Então, do modelo, você vai construir o molde. O molde, então, é o negativo da peça. Esse aqui é o macho, esse é a fêmea. Aí, no molde, é que você vai moldar, vai colocar as mantas aqui para formar a sua peça.
Então, dá para ver, claro, que tem várias restrições no tipo de peça que você é capaz de fazer. Então, por exemplo, essa vertical aqui, ela não pode ser muito vertical, ela tem que ter um pouquinho de abertura, porque lembra que você vai moldar, esse troço vai endurecer, vai curar, e depois você tem que se virar para tirar essa peça desse molde, o que nem sempre é uma tarefa tão simples assim. Tem os truques. Ali no texto tem uma lista de vários truques que se usa, né? Mas, voltando aqui, é claro que se isso aqui tivesse meio fechado assim, você não teria como remover a peça depois de pronta. Então tem que ter uma maneira, tem que ter uma geometria que permita sacar a peça. Voltando ainda, tanto o modelo quanto o molde, você pode fabricar de vários materiais. Muita gente vai pegar aquela madeira de esculpir que você corta com uma lâminazinha, bem macia, né? Você vai construindo aquilo. Na verdade, esses métodos aqui são os mesmos métodos usados há milênios em moldagem por fundição, ou moldagem de peça de gesso, moldagem de qualquer outra coisa, né? Então, você tem que construir uma superfície e colocar o seu material líquido ali, ou pastoso, que depois ele vai ficar endurecido. Então, se você vai fazer um molde para uma peça de bronze, simplesmente ele vai ter que ser um molde de um material que suporte a temperatura do bronze fundido. Agora, nesse caso aqui, como as coisas são em baixas temperaturas, esses materiais aqui, tanto um quanto o outro, tem uma variedade grande que pode ser usada. Pode ser feita uma coisa de gesso, às vezes de madeira, papel macerado com resina, etc. Então, tem uma diversidade de materiais que pode ser usados nisso. Os truques, para você conseguir desmoldar isso aqui depois, assim, uma resina como essa, uma epóxi ou poliéster, ela basicamente é uma cola, né? Tanto é que, o que é uma cola araldite? O que é uma massa epóxi? Você está misturando um reagente em cima do polímero. Aí você vê que tem uns que anuncia cura rápida ou lenta, né? Então, por quê? Porque ele pode ter mais ou menos já do agente de cura naquela combinação. O araldite é algo similar. Então, o que acontece? Se eu chegar e, digamos que eu vou fazer esse molde aqui de madeira, eu pego, dou uma alisada ali, dou uma lixada, até no formato que eu quero, eu começo a impregnar. O que vai acontecer? Nunca mais vou conseguir tirar essa peça dali. O que acontece é que uma superfície comum, principalmente esses materiais, gesso, madeira, etc., ela tem porosidades. E a resina, ela penetra naquele buraco ali, em vários lugares, naqueles poros, e solidifica e pronto. A força necessária total para tirar daquilo lá é inviável. Você termina danificando a peça antes de conseguir remover. Então, um truque já bem conhecido é polir exaustivamente, deixar aquilo lá o mais liso possível. Depois existem ceras especiais que se passa em cera, digamos como se fosse cera de sapato, mas como tudo tem uma composição mais adequada. Você passa uma camada de cera e faz um polimento nessa cera. O que a cera vai fazer? Vai encher os poros. Mas não é suficiente, você faz de novo, passa a cera tudo de novo, deixa lá um tempo prescrito até ela meio que endurecer, você vai lá e faz um segundo polimento, faz isso de novo, de novo, de novo. Quando você passou várias camadas dessa cera, então você acha que tampou boa parte dos poros, ótimo. Aí você vai para a moldagem. Mesmo assim, ainda pode dar problema. Imagina uma piscina enorme, a força que vai ter envolvido de adesão naquilo, se tiver qualquer local problemático. Então, o que se faz? Existe o que se chama de gel coat. É também um polímero, boa parte das vezes, inclusive, incorporando o pigmento ou outras coisas, que é a primeira camada que você passa em cima do molde. E ele tem uma característica de que ele é facilmente quebrável, ele é mais frágil. Então, em cima dessa primeira cobertura, é que é colocado agora a moldagem da peça. Então, quando você conseguir desmoldar a peça, qual vai ser a superfície útil da peça? A superfície formada pela camada do gel coat. É por isso que você vai ver a piscina, etc., ela já sai dali com aquela cor na superfície.
Tem um outro detalhe também que não dá para esquecer, que nesse método aqui, só uma das superfícies da peça é bonita, ou adequada, ou bem acabada. O lado contrário, ele é todo mal feito. Vocês já viram como é que é o lado de baixo de uma banheira? Ou o lado de baixo de uma piscina? É tudo feio, né? Sim. É tudo enrugado. Por quê? Porque aquilo lá o cara simplesmente apertou, passou um rolo, empurrou aquelas mantas para lá. Mas ele vai ficar todo horrível. O outro lado, que era o lado que estava em contato com o molde. Aquele lá que, sim, foi todo preparado para ter aquela aparência. Bom, eu acho que eu já falei de vários aspectos aqui. Vocês podem ler de novo, tá? Preparação do modelo, tá? Aplicação do geocoding, processo de desmontagem. Bom, aqui vem um processo também manual chamado por spray. É uma tentativa de, digamos, de automatizar um pouco aquele processo anterior. Automatizar significa tornar mais rápido um pouco e gerar um pouco mais, talvez, de repetibilidade, etc. Ele está resumido nessa figurinha esquemática aqui. Você tem esse cara, bastante elegante. Você tem aqui o molde que você quer. E, basicamente, o que você vai fazer vai ser jogar um jato aqui, o camarada com essa pistola, ele joga um jato de mistura. Nesse jato tem a resina com catalisador, dependendo do acelerador, e tem fibras picotadas, cortadas de algum tamanho previsível. Então, essa mistura toda, ela é jogada naquela superfície e o camarada, de olho assim, ele vai passando como se estivesse com uma pistola de pintura. Ele faz uma camada, depois ele deixa, ou faz em seguida uma segunda camada, etc., até que mais ou menos chegue onde ele quer. Tá? Então, claro, isso aqui não serve para um tecido. Isso aí vai ser um composto de fibras picotadas que vão ficar quase que aleatoriamente orientadas na superfície. Então, basicamente, você tem aqui o rolo com as fibras, com as mechas, né? É puxado aqui por esse motor que tem um picotadorzinho, que vai cortar isso em um certo tamanho, e ao mesmo tempo tem um compressor aqui que vai soprar isso aqui, essas fibras picotadas nesse tubo, que vai entrar na pistola, e o mesmo compressor, agora vai ter que ter uma válvula, regulagem, vai passar por aqui, pelos reservatórios de resina aqui, e aqui na pistola elas vão ser misturadas de alguma maneira, e vai sair o jato aqui. Bom, agora vamos para aqueles processos que são baseados em equipamento, que agora tem grande capacidade de automação, de repetibilidade, e que consegue também altos volumes de fibra. Lembrando, aquele processo manuais ali de trás, você nunca consegue passar muito de 20% de fibra. Aqui, nesse, por exemplo, bobinamento, você pode chegar a 80% de fibra. 75, etc. Onde que é usado um composto dessa forma? A fabricação de vasos de pressão. Esses que são usados, por exemplo, em tanque de gás veicular, que os taxistas usam, no porta-mala, né? Então, se buscou um tanque, que na verdade não deveria ser chamado de tanque, é um vaso de pressão, já que ele é fechado, mais leve, para não carregar muito o peso do veículo, né? Isso aí também pode ser usado para fabricar cilindros. Isso já desde os anos 60. Eu não sei se vocês já ouviram falar daqueles mísseis balísticos intercontinentais que tinha a União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, França. Aquilo ali, já desde aquela época, a parte cilíndrica do míssil, carcaça ali, já era feito em pedaços cilíndricos de material composto, bobinado assim, né? Então, o processo. A máquina é muito similar a um torno mecânico e durante muito tempo, e mesmo hoje, era usado realmente um torno mecânico com adaptações. Porque você tem o eixo aqui do torno, que gira, embora aqui sejam as duas pontas, e você tem um mandril. O mandril é como se fosse um molde. É aquela peça cilíndrica sobre a qual vai ser feito o bobinamento dos fios, das fibras, né? E você tem um carrinho, que nem um carrinho do turno mesmo, um carrinho que anda para a direita e para a esquerda, numa certa velocidade. Então, existe um ajuste entre a velocidade de translação do carrinho e a rotação do mandril. E isso vai definir o ângulo de deposição dessas fibras aqui, que vai ter que ser especificado
no projeto. Então, o próprio rotação do mandril vai tracionar essas fibras elas passam aqui por esse tanque de resina, então elas chegam lá já impregnadas. Agora, o bom é que tem como ajustar a força de tracionamento dessas fibras, de tal maneira que elas ficam bem comprimidas uma sobre a outra, aqui em cima do mandril. E a impregnação aqui é com uma quantidade mínima de resina. Então, vai o fio impregnado, mas só molhado, só o mínimo possível. Isso é o que permite obter um alto volume de fibra aí. Tá? Então, esses são os aspectos gerais. O grande, claro, exige equipamento, automação, tudo. Exige também uma tecnologia sobre o mandril. Um dos grandes segredos aí, é claro, é o mandril. O mandril é que vai definir a forma daquele corpo, mas ele é limitado. Bom, aqui nós temos uma visualização dos tipos de bobinamento. Um que é chamado circunferencial, um longitudinal e um helicoidal. É claro que nem circunferencial perfeito, nem longitudinal perfeito pode ser feito nesse processo. Eles são chamados assim, mas significa apenas que esse ângulo aqui é muito grande, quase 90 graus, e esse aqui é muito pequeno, quase 0 graus, ou digamos 10 ou 15 graus, vai depender do comprimento desse mandril, vai depender do ângulo ali, etc. Existem geometrias, bom, toda geometria ela tem que ter algumas características. Essas duas aqui, por exemplo, elas são inviáveis de serem produzidas por esse método. Por exemplo, essa parede aqui, a transição muito vertical, não tem como depositar fibra aí. A fibra sempre vai ter um ângulo em relação à direção longitudinal. Quando essa parede é negativa, também você não consegue. Então, em geral, superfícies côncavas na direção axial não vão poder ser facilmente construídas por esse processo. Tá? Então, ele vai ser mais capaz de fazer algo abaulado para fora, ao longo da direção axial, abaulado para fora, mas não para dentro. Dá para fazer também painéis planos, desde que você tenha um quadro. Bom, últimos comentários sobre o mandril. Você constrói o mandril, coloca entre as duas pontas do torno, põe para girar, vai recobrir ali. Tipicamente, nesse processo de bobinamento, você vai ter algo como 100 ou 200 camadas desse vai e volta, certo? Por quê? Porque cada camada vai ser basicamente espessura de alguns filamentos, 10 ou 100 micrômetros cada uma dessas camadas. Então, se você vai querer encher 10 milímetros, você vai ter que ter, às vezes, uma centena dessas camadas. Mas o fato é, uma hora terminou, colocou tudo, aí você coloca para fazer a cura, provavelmente num forno. Depois você vai ter que se preocupar em tirar o mandril lá de dentro. Então, você vê que tem um desafio oculto nessa história toda, né? Então, esse mandril, existem alguns truques. Por exemplo, mandril em que ele seja feito de peças montadas, separáveis, que possam ser removidas pelas extremidades. Sempre vai ter que ter uma abertura aqui, e sempre vai ter que ter uma calota encurvada aqui perto das duas extremidades. Você não vai conseguir bobinar um cilindro, simplesmente de uma parte à outra, um cilindro uniforme. Nas extremidades do cilindro vai ter que ter uma calota com algum tipo de curvatura, até chegar no ponto de fixação com as pontas do torno. Então, uma das possibilidades é você ter esse mandril desmontável que você possa depois remover por esse furo aqui. Pultrusão. Isso aqui já é um processo industrial. Então, se você olhar, por exemplo, uma grande empresa, que isso vai exigir um equipamento bastante caro, né? Pessoal e tudo mais, mas ele vai conseguir produzir perfis estruturais, perfil tubular, um perfil em I, em L, alguma coisa assim, que possa ser usado, por exemplo, em construção civil, em algumas outras coisas. Polímero reforçado com fibra. Então, nesse caso aqui, você consegue colocar as fibras contínuas aí. É um processo contínuo de produção, que você tem um rolo aqui. Esses rolos aqui eles vão
puxando a peça para fora. Então, termina puxando aqui as mantas ou fibras dos carretéis, e elas passam pelo banho e passam por esse conformador aqui. Claro que aqui está tudo muito bem, muito mal detalhado, mas vai ter uma quantidade adequada dessas fibras que vão passar por uma cavidade, que é como se fosse um molde, que vai definir o formato do perfil. Então, quando esse feixe entra nessa formatação aqui, a próxima etapa é passar por um aquecedor, que vai fazer a cura numa velocidade adequada. Então, quando ele sai dessa etapa aqui, isso aqui já é sólido, ou quase terminado a cura, e vai passar por uma etapa que vai ser feito o corte em comprimentos que possa ser transportado. Da forma como está colocado aqui, ele é para um polímero termofixo. No entanto, com adaptações adequadas, isso tem sido feito também usando termoplástico. Por exemplo, fazendo um perfil de PVC. Então, o PVC ele é fundido, só que aí por injeção, né? E no processo é impregnado as fibras também. A Tigra, aqui em Joinville, chegou a fazer isso aí durante um bom tempo. Eu não sei se ainda continua fazendo. Outro método. Esse método moldagem por membrana, ele é aquele mais sofisticado em termos de métodos molhados. Lembra que naquele método molhado que nós comentamos no início, tínhamos dito que termina sobrando, tendo um excesso de resina espalhado aqui, mais num lugar, mais no outro, né? Com esse procedimento aqui, você consegue fazer tudo aquilo que foi feito antes, só que numa fase seguinte você expulsa o excesso de resina. Como é que isso é feito? Você tem o molde, aí você tem coisa moldada aqui, composto, aí o que é feito? Coloca por cima uma película de um celofane, alguma coisa que não adere fácil com o epóxi. E você pode colocar isso aqui numa bomba de vácuo, então a bomba de vácuo vai sugar esse material excessivo aqui, a resina em excesso, vai sugar aqui, através de uma tela, de um filme, etc. E esse excesso vai se acumular numa canaleta, num reservatório ali. Quando isso aí foi sugado dessa maneira, então aí o conjunto pode ser deixado para curar ou na temperatura ambiente ou no forno, certo? Então esse aqui é o processo de moldagem por vácuo, e tem o outro que é muito, pelo menos análogo, que é através de pressão. Então, em vez de você succionar aqui por dentro, você aplica pressão por fora e, da mesma maneira, o excesso de resina vai sendo esguinchado através de uma camada mais porosa e vai se acumular em algum lugar. Em indústria aeronáutica, não vai se usar o processo tão molhado quanto aquele, muitas vezes. Mas esses processos aqui, com vácuo, com pressão e mais fornos de autoclave, é que é usado em componente aeronáutico, certo? Claro, isso tudo é mais equipamento, mais trabalho, mas que gera resultados muito, muito bons, com alto volume de fibra, etc, etc. Bom, e aí agora, esses que nós acabamos de ver, eram os processos molhados, agora tem os processos que, em vez de se chamar de seco, que são quase secos, são feitos com pré-formado. O pré-formado mais usado, mais comum, é o que é chamado de pré-preg. Pré-preg é uma abreviação em inglês para pré-impregnado. Então, como eu tinha comentado, você vai comprar um carretel, como se fosse um rolo de fita durex, em que ali vai ter tudo pronto. Vai ter a fibra e a resina e uma certa quantidade pequena de catalisador. Então, essa quantidade vai ser ajustada de maneira intermediária, de maneira que, se você abrir um pouco desse pré-preg, botar o dedo, ele vai dar uma grudadinha e vai soltar. Ele está num ponto de pegar, como se fosse uma fita durex. Então, quando você abrir e colocar no seu molde, ele vai aderir ali como se fosse um durex. De um lado dessa fita, nesse rolo, é como aquelas fitas de durex de duas faces. Você tem uma camadinha de celofane, por exemplo, que não adere, porque senão grudaria uma camada na outra, dentro do rolo, né?
Então, você vai abrindo e vai tirando aquela camadinha de celofane e vai colocando ali, em cima da camada, vai formando uma camada. Depois você vai continuar para fazer uma outra camada no outro ângulo que seja necessário. Aí, a partir daí, você fez a sua moldagem quase que a seco, então não tem excessos, não tem latas de resina, não tem coisas pingando pelo meio, aquela sujeira toda. Ele é totalmente enxuto. Você tem esses pré-preg em forma de fita ou em formas mais largas, maiores. Tá? E você vai ter pré-pregs, principalmente de fibra de carbono, que é a melhor coisa que tem no mundo. O processo de produção do pré-preg é uma coisa de forma contínua. Você tem as fibras que vão ser impregnadas. Aí tem 2 rolos, em cima e outro embaixo, que vai ser da película, por exemplo, do celofane, não aderente. Esse conjunto vai ser comprimido um no outro, e aí vai passar por mais compressão e um certo aquecimento para que a coisa chegue num processo parcial de cura, de forma que fique mais sólido ali, permita ser manuseado depois resfriado, e aí é feito o bobinamento, um da parte de cima e outro da parte de baixo. Só para lembrar que, então, aquela resina ali, ela já tem um agente de cura, que significa que esse material, esse pré-preg, ele não vai poder durar para sempre. Então, ele tem um tempo de prateleira limitado, mesmo sendo guardado em geladeira. Se você passar daquilo lá e voltar no ano seguinte, aquilo lá é uma coisa já dura e inútil, certo? Então, ele tem um tempo de uso. Não é muito difícil fazer artesanalmente um pré-preg. É possível você construir pré-preg, embolar, guardar e você ter ali quando precisar, certo? Então, essa peça moldada você pode usar aqueles outros procedimentos também. Você pode colocar película, comprimir e levar para um forno de autoclave e seguir um processo, um ciclo de cura também. Esses pré-pregs são, digamos, bidimensionais. Tá? Você tem agora as placas pré-formadas e blocos pré-formados. Isso aqui é uma analogia, um método que é meio análogo àqueles métodos que tem para aços, que nem forjamento ou estampagem. Né? Então, o que acontece? Você tem esse aqui ele permite você fazer peças com 2 superfícies boas, ou até mesmo peças tridimensionais. Então, por exemplo, você vai querer fazer uma peça que tenha um formato de uma cavidade, um recipiente, em que as 2 superfícies sejam boas. Então, é possível adquirir já pré-fabricado, pré-impregnado, os blocos ou uma placa pré-formada, que já tem tudo ali, como se fosse um pré-preg. E aí, por exemplo, no caso da placa, só que você vai ter que construir as 2 partes de molde. Se você quer 2 superfícies boas, você vai construir um lado e o outro lado. E depois vem numa prensa, comprime e vai para a parte de cura, correto? Outro método, centrifugação. Esse aqui também é uma herança de método comum de fabricação de peças poliméricas. Uma peça de PVC, uma peça de polipropileno, certos tipos, você, digamos, vai fazer como? Você faz um molde externo, com o formato do reservatório que você quer, coloca entre as peças ali rotativas, e aqui pelo meio, por uma das extremidades, você joga em partículas a resina. No caso, digamos, se não for material composto, você vai colocar simplesmente um polipropileno ali. Então, ele vai ser jogado na superfície interna daquele molde, e o molde está girando. A rotação vai gerar uma força centrípeta. Então, vai empurrar essas partículas da resina contra a superfície interna do molde. Isso, até certo ponto, vai gerar também uma certa redistribuição, uma certa uniformidade da espessura, certo? Isso é feito para diversos tipos de coisa. Esse mesmo processo, ele pode ser usado para fazer o composto, desde que você misture na resina algum tipo de reforço, que nesse caso aqui, é claro, só vai poder ser ou fibras picotadas ou mesmo algumas partículas, ou fibras super curtas, né? Correto? Bom, o último deles é
moldagem para termoplástico impregnado. Então, esse blank é a mesma nomenclatura que usa para peças de aço que vão ser estampadas, né? Então, aqui usa o blank, só que ele já é pré-formado, então ele já vem com as fibras numa certa disposição, já pré-impregnado. Então, ele vai ser colocado aqui, então vai ter que ser passado por um aquecimento. O aquecimento para quê? Porque ele é um termoplástico. Ele vai amolecer e vai para a moldagem. Depois ele vai ser solidificado. Tá? Então, isso permite uma escala de produção mais alta. Bom, com isso a gente acabou esse capítulo.